Olá, professores. Olá, estudantes de pedagogia, pedagogos, coordenadores pedagógicos. Eu sou Vera Lúcia Colagnese, formada em Letras e Pedagogia. Trabalhei em escolas públicas por mais de 40 anos. Fui professora alfabetizadora, professora de primeiro ao nono ano, como professora de alfabetização, língua portuguesa. Fui professora de alunos em recuperação paralela, que era um recurso que a Prefeitura de São Paulo tem. Fui coordenadora pedagógica, formadora de professores, e eu estou aqui hoje para contribuir um pouquinho mais com a prática de vocês, falando sobre o alfabeto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o alfabeto, que eu acredito que seja uma dúvida que os professores de alfabetização têm, ensinar ou não o alfabeto, quando ensinar o alfabeto, né? Mas antes eu queria contextualizar um pouquinho através da BNCC, que eu acredito que, pelas leituras que eu fiz, a BNCC traz muita informação sobre alfabetização, né? Não traz muita novidade, né? Eu acho que muitas coisas ali já são prática da maioria dos professores, né? Mas eu acho que vale a pena uma leitura em reuniões pedagógicas, em grupos de professores. Eu acho que é bem interessante essa leitura. Ela é extensa, ela tem mais de 600 páginas, então tem ali a parte por etapas, né? Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, então vale a pena uma leitura. Então, para falar um pouquinho do alfabeto, eu vou falar um pouquinho dessa introdução aqui na BNCC, que ela está falando um pouquinho ali de alfabetização, né? Então, eu escolhi o que ela fala sobre alfabetização, para eu poder falar um pouquinho do alfabeto, né? Então, ela vai falar de algumas atividades, né? Como trabalhar, as competências e habilidades que ela fala muito, né? Então, a gente sabe que um aluno na fase da alfabetização, o que ele precisa fazer, né? Ele precisa aprender a codificar, decodificar, né? Saber diferenciar letras de símbolos, letras de grafemas de fonemas, né? O que tem por aí, o que tem na letra, desenvolver a capacidade do reconhecimento global de palavras. Isso a gente pode fazer através da leitura incidental. O que é uma leitura incidental, né? Uma pseudo-leitura. É aquela que a criança faz sem saber ler, né? Como quando ela pega aquele livro que a gente já cansou de ler para ela e ela fala assim, eu já sei ler, né? E ela começa a folhear o livro e como se estivesse lendo. Então, é uma pseudo-leitura, isso é uma parte do processo de alfabetização, né? E uma atividade que você pode fazer, bem interessante, se você já ainda não faz, é atividade com rótulos. Faça um cartaz de rótulos que os alunos trazem da casa deles. Então, o refrigerante que ele toma, o iogurte que ele toma, a bolacha que ele come, o arroz que a mãe faz, que é uma marca comum, o feijão, que é uma marca que ele consegue identificar. Então, você precisa colocar essas marcas para que exatamente o rótulo que ele, ao invés de falar do produto, ele chama pelo rótulo, né? Que é aquilo que a gente faz. Então, a gente faz uma atividade de leitura global, né? Então, a gente pode fazer um exercício de leitura com os alunos com esses cartazes, tá? Então, é o trabalho que você faz para uma leitura global, tá? Ele precisa construir o conhecimento do alfabeto. Então, você precisa trabalhar o alfabeto como atividade permanente, porque é uma construção. Em princípio, ele vai decorar, algumas letras ele já vai assimilar, e é assim, ele vai construindo esse conhecimento do alfabeto, né? Ele vai perceber, né, quais sons eu emito para aquela letra, tá? Então, aí a codificação, a decodificação, né? O nosso sistema alfabético é complexo, né? Então, ele precisa perceber tudo isso, né? Ele precisa construir a relação grafema e fonema, né? Então, eu tenho um som, né? Eu emito um som e eu escrevo uma letra. E nem sempre esse som é fiel àquela letra, né? Se eu ditar, por exemplo, chapéu, se ele colocar um X, é o som, mas não é a letra correta, né? Então, isso já é um processo mais para frente que a gente precisa ensinar, né? Perceber a sílaba, né? Na sua variedade, como contexto fonológico dessa representação. Então, cada som que eu emito é uma sílaba, tá? Então, ele vai perceber isso aqui, né? E depois, com o tempo, a gente vai perceber, ele vai perceber outros, né? Outras diferenças, né? Até, finalmente, compreender o modo de relação entre fonema e grafema.
né? Aí ele começa, com o tempo, a perceber lá que a cada som é uma letra, é uma sílaba, às vezes é uma letra, às vezes são 3 letras, né? Então, ele precisa perceber tudo isso, né? Segundo a BNCC, as sílabas devem ser apresentadas como elas são, né? São grupos de fonemas, né? Então, eu falo um fonema, né? E é um grupo de 2, 3 letras, né? Pronunciados em uma emissão de voz, né? Organizadas em torno de um núcleo vocálico obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais, né? Às vezes eu tenho consoante, consoante vogal, às vezes eu tenho consoante vogal, às vezes eu tenho uma vogal e uma consoante, por exemplo, asno, né? Asneira, então eu tenho o A e o S, né? Então, às vezes, nem sempre é consoante vogal, né? Em resumo, podemos definir as capacidades, habilidades envolvidas na alfabetização como sendo capacidades de codificação ou decodificação que envolvem, né? Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, né? E outros grafismos, a gente sabe que os alunos, às vezes, chegam fazendo desenhos, né? Eles não sabem que a escrita é representada por letras, né? Dominar as convenções gráficas, que aí a gente vai falar um pouquinho mais lá para o segundo ano, né? Que é dominar a maiúscula, a minúscula, a letra cursiva, a letra de imprensa, né? Conhecer o alfabeto, então ele precisa conhecer o alfabeto. Então a gente precisa ensinar o alfabeto, sim. A diferença é que a gente não ensina o alfabeto isoladamente, nós ensinamos o alfabeto junto com o texto, junto com a palavra, então são várias maneiras de você ensinar o alfabeto. Ensino isoladamente, ensino o som dele, mas não sozinho, né? Ele vem junto com outras atividades. Compreender o nosso sistema alfabético, né? Que é formado por sílabas e não é fácil. Dominar as relações entre grafemas e fonemas, né? Então, está falando bastante aí, né? Eu tenho fonema e eu tenho grafema, como é que eu represento, né? Então, ele precisa dominar, né? A gente não alfabetiza se ele não dominar isso daí, né? Saber diferenciar palavras, né, e textos escritos, né, decodificar palavras e textos escritos, olhar a palavra lá, né, saber ler, reconhecendo globalmente as palavras, já lá quando estiver alfabetizado, né? Ampliar a sacada do olhar, né? Quer dizer, ele vai tendo essa sacada de olhar que ele, lá nos rótulos, né, que a gente já falou, dele ler a palavra no todo, né? Dele ler a palavra global. Então, ele vai precisando ter essa habilidade, né? Depois eu tenho aqui o tratamento da estrutura, que eu já falei, né? Que a gente precisa ir mostrando para esses alunos, né? E não só lá no final do ano letivo, ou depois que ele está alfabético, mas a gente precisa apresentar para ele, né? Essas convenções da escrita, essa consoante, consoante vogal, essa consoante vogal consoante, né? Então a gente precisa mostrar. E a gente não vai omitir isso se a gente trabalhar com textos, né? Se a gente trabalhar com texto, a gente vai mostrar isso para ele vai ter essa visão, né? E aí a BNCC vai falar muito de competências, né? Essas aqui são competências específicas de linguagens, né? Então, lá na BNCC, você vai encontrar outras competências por componente, né? Lá nos anos iniciais, eu tenho lá as competências, de terceiro ao quinto eu tenho competências, lá no ensino médio eu tenho as competências, então, aqui eu trouxe essas competências para a gente poder olhar e ver o que elas pedem para a gente, né? Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo e valorizando-as como formas de significação da realidade, expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Tá? Então, a linguagem, né, é o que a gente usa para comunicação. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas em desenhos em diferentes campos de atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusa. Né? Então, através da linguagem, não necessariamente da linguagem escrita, da língua escrita, mas artística, corporal, que a gente também pode se comunicar. Né? E ele precisa saber disso, né? É uma inclusão, uma forma de inclusão. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual sonora, como Libras, escrita, outras linguagens, né, que a gente pode mostrar para esses alunos, corporal, visual, sonora, digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. É a maneira que a gente tem de comunicar,
né? De mostrar, de se expressar, de mostrar as nossas ideias, as nossas experiências. Os alunos precisam desenvolver essas competências, né? Continuando, utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista, né, que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Então, estou falando de linguagem, né? A linguagem para abrir esse mundo, né? Para conhecer esse mundo. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais, as mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas, né? Então, é a ampliação mesmo da nossa linguagem, isso a gente precisa desenvolver as competências. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética das diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Então, assim, eu acho que as competências, né, ela traz aí para a gente um mundo aberto, né, um mundo de, são portas que se abrem, né, e a gente precisa desenvolver o máximo que a gente puder, né, da melhor forma que a gente puder. E a BNCC traz essa amplitude, né? Ela fala muito de igualdade, diversidade, equidade, né? Então, a igualdade, a gente precisa ensinar, né? Esses alunos precisam ter acesso a tudo isso para que eles se tornem cidadão deste mundo, né? E torne cidadão com igualdade, sem diferença de região, sem diferença de classe, sem diferença de raça. Ele precisa ter os mesmos, ele tem, né, na verdade, segundo a BNCC e outras legislações, o direito das aprendizagens essenciais. E aí a BNCC ela traz um tópico bem interessante, que ela mostra tudo isso, essas aprendizagens, por campos de atuação. Tá? Então, a produção, né, as práticas de linguagem, de texto, de produção, de oralidade, tudo através de campos de atuação. Então, são 5 campos de atuação que a gente trabalha nos anos iniciais. Aqui tem 6, porque alguns vão se repetir depois lá no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou não, né, ou não tem. Então, eu vou trabalhar o campo da vida cotidiana, é trazer para a escola a vivência desses alunos, as necessidades, as características, a cultura que ele tem naquela região. Trabalhar o campo artístico-literário, que eu acabei de falar, né, a gente para trabalhar os textos no campo do artístico-literário de formas diferentes, não só ali na leitura, na escrita, de que outras formas você pode trabalhar a linguagem, né? Eu posso fazer ali o campo das práticas de estudo e pesquisa, então ele vai trabalhar a linguagem através de estudo, da pesquisa, onde ele mora, o que ele tem, como é a comunidade que ele mora, quais são as características, né? Quais são as necessidades, o campo da vida pública, o que é que ele precisa aprender para viver, para ter essa vida pública, o que é comum a todos, né? O que ele precisa, que textos eu tenho que trazer para que ele seja inserido a esse mundo global, né? E aí eu tenho a atuação da vida pública, né, que eu já falei, e o campo artístico, jornalístico midiático, né, trazer notícias, envolvê-los na mídia, envolvê-los nas práticas sociais, nas práticas nas redes sociais, né, o que é que você pode fazer com essas redes sociais que a gente possa auxiliar esse aluno. E aí eu trouxe algumas coisas aqui, gente, é um pouquinho bem burocrático mesmo, mas eu procurei trazer para cá, para a gente poder dar uma olhadinha, né? Como é que eu vou trabalhar tudo isso que eu falei? Como é que eu vou trabalhar as práticas de linguagem? Como é que eu vou trabalhar os objetos de conhecimento, o meu conteúdo? Como é que eu vou fazer tudo isso para poder trabalhar minhas competências? Então, ela traz aqui as práticas de linguagem, os objetos de conhecimento, e aí, em seguida, ela traz as habilidades. Então, lá na BNCC, você vai ter uma explicação melhor, né? Mas é isso que eu trouxe aqui. Eu procurei não omitir isso, embora seja extenso, mas a gente precisa ver ali o que é mais fácil para a gente, o que é próprio, que a gente consegue fazer, o que dá para fazer, né? Que a gente tem muito essa questão, né? De onde é que está a minha escola, que tipo de aluno eu tenho, como é que eles chegaram na escola. Então, o que eu estou trazendo aqui é primeiros e segundos anos. Então, aqui no caso, por exemplo, ele vai falar
eu vou mais mostrar para vocês o que tem lá, né? Então, assim, os campos de atuação. Então, eu vou trabalhar a leitura, né? A escuta compartilhada e autônoma, a escrita e a análise linguística. Então, em todos os campos de atuação. Aí não importa, né? E o que que eu vou trabalhar? Vou ter que trabalhar o protocolo de leitura, a decodificação, a fluência de leitura, a formação do leitor, aí no caso, na escrita, né? A correspondência fonema, grafema, ensinar mesmo a escrita, as palavras, a construção do sistema alfabético, as convenções da escrita, a construção do sistema alfabético, o estabelecimento de relações análogas de referenciação e construção da coesão, né? Como é que eu monto o texto, e aí na análise linguística, né? Lá nos anos iniciais, eu vou ensinar o alfabeto, né? Como é que eu escrevo o alfabeto, como é que são as sílabas, né? A construção do sistema alfabético, a oralidade, né? Eu vou trabalhar ali a oralidade. Então, aqui, no objeto de conhecimento, é o que realmente a gente faz. E aí, eu trago para vocês aqui, eu não vou ler todas, tá? Mas eu procurei pôr o quadro inteiro, e aí eu tenho as habilidades para desenvolver esses objetos de conhecimento que eu coloquei lá. Então, eu vejo aqui, então aqui, o que, que você vai ver? Quando você for olhar as habilidades, né? As habilidades, ela vem assim, ela vem nessa sigla aqui, EF01, LP01. EF é a etapa que você está, ensino fundamental. 01, que significa que isso é para ser, essa habilidade é para o primeiro ano. Língua portuguesa, o componente 01 é a primeira habilidade, tá? Então, você veja que aqui no segundo ano você não vai trabalhar essa habilidade. Então, aqui, ó, reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. Então, isso é o que você vai ensinar no primeiro ano, essa habilidade. Então, você vai trabalhar através de textos. Como é que você vai mostrar isso se não for no texto, né? Ou na leitura do livro, tá? Uma outra habilidade aqui, e você vai trabalhar no primeiro e no segundo ano. Ler palavras novas, com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. Então, a gente sabe que muitas palavras ali no começo da alfabetização, ele lê por memorização. Às vezes, você vai fazer uma avaliação e não corresponde àquilo que ele leu, né? Mas ele precisa também memorizar. O alfabeto, por exemplo, é um recurso que você precisa, em princípio, memorizar. Depois você vai adequando as aprendizagens, né? Mas, às vezes, a criança pequenininha lá e já come A, B, C, D, não significa que ela está alfabetizada, ela memorizou, a mente deles é vazia, assim, limpa, né? Eles conseguem memorizar as coisas com muita facilidade, tá? Uma outra habilidade aqui é buscar e selecionar e ler com a mediação do professor, né, que é a leitura compartilhada, textos que circulem em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses. Então, aqui é quando você vai buscar os textos para poder trabalhar com os alunos, primeiro e segundo ano. Primeiro ano, escrever espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética. Usando letras, grafemas que representem. Então, aqui, as habilidades que você vai trabalhar aqui são as habilidades de alfabetização, né? Então, você precisa olhar aqui, olhar as habilidades que você precisa desenvolver para atingir, para chegar naquelas competências, tá? Então, tem outras aqui, são várias, tá? Se você for lá na BNCC, você vai encontrar todas, né? Então, aqui eu tenho todos os campos de atuação, né? Continua aqui só falta análise linguística, né? Construção do sistema alfabético, conhecimento do alfabético, né? Do alfabeto, então é isso que a gente precisa ver. Aí, seguindo aqui, né? Continuo com todas as habilidades, eu tenho maioria para primeiro e segundo ano, que são os anos iniciais, né? Aí eu entro aqui no campo da vida cotidiana, lá eu trabalho em todos os campos de atuação, tá? Então, é a alfabetização de uma maneira geral. Aí eu venho aqui no campo da vida cotidiana. O que é que eu vou trabalhar no campo da vida cotidiana? É relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural, profissional. Alguns gêneros textuais desse campo são agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, recados, né? Regras de jogos e brincadeiras. Então, é isso que a gente vai precisar, são as áreas do conhecimento, né? São as práticas de linguagem,
né, que a gente precisa fazer, na leitura, na escrita, na oralidade. É isso que a gente precisa desenvolver em alunos de primeiros e segundos anos, né? Então, na leitura, a compreensão da leitura, na escrita, a escrita autônoma e compartilhada, na oralidade, na produção do texto oral. Então, é isso que a gente precisa fazer com os textos que a gente precisa da vida cotidiana. Então, por exemplo, eu posso falar para eles assim, olha, nós vamos sair para a sala para aula de educação física, né? Mas alguém vai chegar aqui, não vai ver a gente na sala, como é que a gente vai fazer? Vamos deixar um recado, um aviso? Tá. Então, coloca lá o aviso, né? Então, eu vou fazer um aviso que eu estou na aula de educação física, nós estamos na aula de educação física, né? Então, vamos lá, como é que nós vamos colocar esse bilhete? Então, eu sou escribo e deixo o bilhete lá na lousa. Estamos na aula de educação física. Então, eu estou usando uma coisa que é do dia a dia desses alunos, né? Eu vou fazer listas, né? Listas dos alunos, listas dos objetos da sala de aula, listas dos personagens da minha história, né? Posso trazer, um dia eu posso pegar uma receita lá da cozinha, o que será que elas serviram hoje? Já fizeram lá um arroz gostoso? Vamos pegar a receita? Então, eu vou trazendo textos da vida cotidiana desse aluno. E aí, eu vou buscar lá nas habilidades o que é que eu posso fazer. Então, eu vou ler aqui para vocês a primeira habilidade que é comum ao primeiro ou segundo ano. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites. Então, é lá o que eu estou desenvolvendo, né? Então, aqui, ele tem que desenvolver essas habilidades, né? Então, vamos ler aqui do primeiro ano. Ler e compreender em colaboração com os colegas esses gêneros, tá? Então, essa é a habilidade. Então, eu preciso ir trabalhando esses gêneros para que ele desenvolva essa habilidade, né? E aí, eu tenho lá do segundo ano, né? Ler e compreender com certa autonomia, né? Cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto do texto e relacionando sua forma de organização e a sua utilidade. Tá? Então, eu vou usando os textos da vida cotidiana dele para eu poder trabalhar em sala de aula, para eu poder alfabetizar. Né? Eu tenho um livro, eu tenho um vídeo que eu falo alfabetização através do livro infantil. Né? Então, eu trago um livro interessante para ele, um livro que ele gosta, e eu trabalho a alfabetização. Né? Trabalho a leitura, trabalho cruzadinha, trabalho interpretação, trabalho pintura do desenho, trabalho reescrita. Então, assim, procurar trazer para esses alunos o que eles podem conviver melhor, né? Que não sejam tão alheios ao conhecimento deles, né? E aí eu continuo, né, com as minhas habilidades. Eu vou ler lá quais habilidades eu posso desenvolver, né? Então, eu estou trabalhando uma atividade, eu vou trabalhar essa habilidade aqui. Eu estou trabalhando outra atividade, eu vou trabalhar essa e essa habilidade. Trabalho mais que uma habilidade, né? Então, a primeira aqui, planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, agenda. Então, vejam bem, planejar e produzir. Né? Então, eu preciso ensinar esses alunos a planejar as listas, a planejar a legenda, o que eu vou colocar nessa foto, o que eu vou colocar nesse título, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou planejar. Né? Aqui no segundo ano também a mesma coisa, vou planejar e produzir bilhetes, aqui no primeiro ano registrar em colaboração com os colegas, né? Vou registrar cantiga, vou registrar quadrinhas, então eu vou fazer lá, eu sou escriba desse meu aluno, né? Então eu dei uma quadrinha lá, dei uma música infantil, né? A Barata diz que tem, então vocês vão cantando para mim e eu vou escrevendo para vocês. Né? E aí, o segundo ano eu já vou fazendo diferente, né? Ó, planejar e produzir pequenos relatos. Então, é isso que eu já estou começando, eu já estou exigindo desse meu aluno, né? Que habilidade eu preciso desenvolver, que habilidade eu preciso chegar, que habilidade ele precisa fazer para mim. Né? E aí eu tenho outras em planejar, né? Recitar parlendas. Então, são coisas que nós, professores, já fazemos, né? Mas a gente precisa, assim, organizar um pouquinho através da BNCC, ver algumas coisas que ela está trazendo para a gente que são interessantes, né?
E aí eu tenho ainda na análise linguística, né, que ainda ficou a forma de composição do texto. E aí eu já tenho o campo da vida pública, né? E o que é o campo da vida pública? É o campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros, por exemplo, né? Eu posso ter notas, álbuns noticiosos, notícias, reportagens, cartas do leitor, né, de uma revista infantil, comentários em sites para criança, textos de campanhas de conscientização, Estatuto de Criança e do Adolescente, abaixo-assinados, cartas de reclamação, regras e regulamentos. Posso fazer isso com o primeiro ano? Perfeitamente. Vamos levantar as regras da classe? Vamos levantar os combinados? Né? Olha, tem uma coisa lá na escola que a gente não está gostando, o recreio não está legal, vamos fazer uma carta lá para o diretor, vamos fazer um documento, mostrar para ele. Então, uma forma de eu me manifestar. Eu preciso ensinar esses alunos a fazer a minha manifestação de diversas formas. Isso eu faço dentro da escola. Né? E eu não estou deixando de alfabetizar. Né? Ele está entendendo que eu estou escrevendo um texto para ele, que ele está usando letras, que ele está usando as formas convencionais da escrita, que é escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando eu sou escriba do aluno, da minha classe, eu estou trazendo muito conhecimento para ele. Né? Eu estou mostrando como é que eu uso as letras. E aí eu já tenho a leitura escrita, né, que é a compreensão da leitura, né? Tenho aqui as habilidades separadas, né, identificar e produzir, né, em cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, né, relacionado ao ritmo. Então, eu já estou identificando, né, o que eu estou escrevendo, que gênero que eu estou escrevendo, tá? Depois eu venho aqui ainda mais habilidades, né? E aí eu venho aqui na vida pública, né? O que eu preciso? Falta aqui a escrita, né? Estava faltando aqui a escrita, a oralidade e a análise, né? Então, eu tenho leitura compartilhada, produção de texto, forma de composição de textos, né? E aí venho com mais habilidades para desenvolver aqueles objetos de conhecimento ali, né? E aí eu tenho aqui o campo das práticas de estudo e pesquisa, né? Então, acho sensacional aqui para a gente poder dar abrir esse leque de conhecimento, né? O campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, escrita, que possibilite conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem que a gente usa e as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros desse campo em mídia impressa ou digital, então são enunciados de tarefas escolares, relatos de experimentos, quadros, gráficos, tabelas, infográficos, diagramas, entrevistas, notas de divulgação científica, verbete de enciclopédia. Então, assim, dá para fazer com aluno de primeiro ano, dá para fazer gráfico, o aluno vai entender gráfico. Então, é um estudo, uma pesquisa, a gente pode fazer um estudo, por exemplo, vamos ver lá o que vai servir de merenda, para que vitaminas tem essa merenda que a gente vai comer hoje. Outros estudos a gente pode fazer um estudo de profissões, né, que os pais têm, podemos fazer uma entrevista com algum profissional. Isso tudo a gente pode fazer e a gente está mostrando para ele esse gênero que a gente trabalha, né? É um gênero que promove uma comunicação, promove conhecimento, né? Então, a produção de textos, como é que a gente faz tudo isso, compreensão da leitura, eu vou fazer pesquisa, então, é um campo bem aberto mesmo. E aí vem as habilidades, né? Todas as habilidades referentes a esse campo de atuação. E aí eu tenho aqui o campo artístico-literário. Né? Então, o que ele vai dizer para a gente? Né? Qual é a forma de comunicação nesse campo? O que eu vou usar? Que tipo de texto eu vou usar? Que tipo de material eu vou trazer para esse aluno? É um campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade cultural e linguística que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo, então, são lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge, cartoon,
dentre outros. Então, a gente vê o quanto que o campo artístico literário favorece também o nosso processo de alfabetização, que é o que eu estou falando aqui. Mas, em outras séries também, eles têm esses campos de atuação, essas habilidades, né? Então, esse campo de atuação, na verdade, né? E tem o campo de atuação terceiro e quarto ano, lá no ensino médio, então, aí cada série, cada ano vai trazer ali o que é próprio dos seus alunos, né? Então, o quanto você pode contribuir, o quanto a sua comunidade pode contribuir para esse campo, né? E eu continuo alfabetizando meu aluno, eu vou usar esse texto para alfabetizar, né? Eu vou usar os contos, eu vou usar fábulas, eu vou usar crônicas, né? E essa participação em situações artísticas, né? Eu estou mostrando de diversas maneiras o que é bonito, né? Posso trazer um quadro, se aluno pode falar desse quadro, a gente pode descrever algumas coisas, né? Posso trabalhar quadrinhas que eles gostam muito, né? Cordéis, né? Dependendo da região que você trabalha, né? Então, tem regiões extremamente ricas em cordéis, em outras atividades aí, tá? E aí eu venho aí com as habilidades, né? Identificar e reproduzir em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, né? Curiosidades digitais, o impresso, a formatação, diagramatação específica, né? Então, eu vou ver ali como é que eu produzo esse texto, né? Apreciar poemas e outros textos versificados, né? Então, poema, né, uma forma diferente de produzir um texto. Então, tem aí diversas maneiras da gente poder trabalhar através dos campos de atuação. E aí a gente chega, né, num ponto mais simples, um ponto menos complexo aí, quer dizer, não tão menos complexo, né, parece fácil, mas também não é. Por que trabalhar as letras do alfabeto? Como é que a gente vai trabalhar? Que tipo de letra eu vou usar? Quando iniciar outros tipos de letras, né? São as questões que a gente, quem começa, né, vocês aí estudantes de pedagogia, devem estar se questionando, né, por onde eu começo? Como é que eu começo, né? Então, as atividades com o alfabeto, a gente pode fazer muita lista, né, muita escrita, listagem do nome dos alunos, dos personagens de uma história, dos que tem na sala de aula, lista de frutas, né? Lista de material escolar. Então, assim, o professor é o escriba, né? O professor vai fazendo essa lista e com o tempo ele vai fazendo essa lista também. Aí, por que eu preciso ensinar o alfabeto, né? Ele não vai aprender as palavras, ele não vai aprender os textos, eu preciso, porque ali ela vai aprender a grafia das letras, né? É um traçado diferente, eu preciso aprender o traçado também, né? É um símbolo que, na verdade, é uma letra, né? Que ele precisa diferenciar, né? Ele serve como material de apoio, já falei várias vezes aqui, né? Ele tem que ter lá no seu ambiente alfabetizador, o alfabeto é o primeiro cartaz que você tem, né? Falando aqui de ambiente alfabetizador, fazendo um parênteses, né? O que é o ambiente alfabetizador? O ambiente alfabetizador não é aquele poluído de materiais, mas sim aquele que traz materiais para servirem de referência para a alfabetização dos alunos, serve de referência para os alunos, para o professor, tá? Então, você está escrevendo uma palavra lá, e você vai, o M, né? Gente, qual que é o M? É o M do quê? Né? Macaco. Explora a parte fonética dessa letra, mas ele precisa identificar lá onde é que está o M. O M do macaco. E o que mais na sala tem? Tem alguém que tem um nome começado com essa letra? Então, o alfabeto é fundamental, ele faz parte desse ambiente alfabetizador. Eu posso ter a lista dos alunos, eu posso ter a lista dos objetos, dos personagens da história que eu estou contando, e eu posso ter os cantos de aprendizagem, né? O que são os cantos? Eu posso fazer lá um cantinho da leitura, eu posso fazer um cantinho da atividade, um cantinho dos jogos. Então, quando o aluno termina a atividade, ele sabe, através dos combinados, quando ele pode ir participar desses cantinhos individualmente, né? Então, é essencial que a gente determine os combinados. Quem pode usar, como pode ser usado, como é que você vai deixar o lugar depois que você terminar, tá? Então, voltando, o alfabeto ele precisa estar fixado na sala de aula desde o primeiro dia, não pode ser muito rebruscado, não coloquem muitas informações nesse alfabeto,
você pode colocar só a letra bastão em princípio, depois se você perceber que você tem bastante criança alfabética, né, ao longo do tempo você pode pôr lá a letra cursiva também no cartaz, pode pôr uma figura, mas não colocar muita coisa. Então, a letra, procurar colocar a letra bem limpa, né, para que ele possa identificar o traçado dessa letra. Então, ele faz parte do ambiente alfabetizador, ele auxilia o trabalho do professor, né, e não significa que ele conhecendo o alfabeto, ele vai saber ler e escrever, né? O alfabeto é parte desse processo, né? E como é que eu vou trabalhar as letras do alfabeto, né? Eu vou trabalhar como atividade permanente, que é uma das modalidades organizativas. Aqui está educativas, mas é organizativas. Então, assim, eu tenho um vídeo que eu falo da BNCC e modalidades organizativas, e da Delia Lerner, e eu vou falar um pouquinho dessas modalidades. As modalidades são atividades permanentes, sequências didáticas e projetos, né? Então, cada uma tem a sua especificidade. Então, o que é uma atividade permanente, que é o que está colocado aqui? É aquela que você faz todo dia, que você tem uma regularidade, que ela está dentro da sua rotina, tá? Rotina também eu falo lá nesse vídeo, o que é uma rotina, o que é projeto, o que é planejamento, está lá nesse vídeo. Tá? Então, atividade permanente é aquela que você programa na sua rotina determinados dias da semana. Se você, por exemplo, quer que esse aluno aprenda as estratégias de leitura, você vai fazer uma leitura todo dia, vai mostrar para ele o livro, vai mostrar como é que você lê, né? Então, você vai colocar na sua rotina uma atividade permanente, que é a leitura compartilhada. Então, você não precisa pôr todo dia, mas vamos supor que você colocou lá, segunda, quarta e sexta, eu vou fazer uma atividade de leitura, tá? Quarta e quinta, terça e quinta eu posso fazer, algum aluno traz um livro para ler, né? Dependendo da série que eu estou. Então, é uma atividade permanente. Então, segunda, quarta e sexta, você tem uma atividade permanente. Tá? Eu posso todo dia, por exemplo, fazer a leitura do alfabeto. Gente, vamos ler o alfabeto. Tá? Então, todo dia você pode ler, uma atividade permanente. Eu posso fazer uma leitura dos combinados, eu posso fazer uma leitura das regras. Então, é uma atividade permanente. Você quer desenvolver hábitos, você quer desenvolver os limites das crianças, como é que eles se comportam. Então, você pode fazer uma atividade permanente para desenvolver essa atitude, esse procedimento. Tá? Elas devem ser trabalhadas com atividades que levem a criança a refletir sobre a letra e não como memorização, tá? Então, ela pode memorizar, não tem problema nenhum, mas quando você vai ensiná-las, né, a criança precisa refletir sobre a letra. Então, eu vou fazer uma lista de frutas, por exemplo. Gente, nós vamos escrever maçã. Com que letra eu vou escrever maçã? Né? Então, vamos lá. Ma, né? Que som é esse? Quem tem esse som? Tá? Então, eu preciso refletir sobre a letra. Tá? Dar preferência à letra bastão, acho que é bem consenso, né? Que ela tem um traçado mais fácil, ela escreve mais separadamente, então é uma maneira mais fácil, nessa fase da alfabetização, né? Ensinar com letra bastão. O alfabeto deve ser trabalhado como atividade permanente, principalmente no início da alfabetização, né? Quando, né? A letra cursiva deve ser apresentada logo que a criança entenda o que a escrita representa. Outros tipos de letras também devem ser apresentados, tá? Então, a gente alfabetiza com letra bastão, mas a gente não deixa de mostrar outras letras também. Tá? Por exemplo, quando ele está lendo um livro, quando ele pegou um livro para fazer uma pseudo-leitura, ele está vendo que ele tem uma letra diferente. Né? Então, pode ter um momento lá que eu ensine, que eu mostre, né? Não vai resolver muita coisa, não. Né? Mas ele precisa, às vezes, ver que eu estou escrevendo com letra cursiva, né? Que tem a letra bastão, mas para alfabetização, a letra bastão é essencial. Né? Então, o que eu posso fazer? Muitas listas, né, gente? Quanto mais listas fizerem, melhor. Eu posso fazer cruzadinhas, aí a cruzadinha eu preciso ver o nível que esse aluno está, para fazer a cruzadinha adequada. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno alfabético e esse aluno vai escrever a palavra porco, né? Então, normalmente ele vai omitir esse R, ele vai escrever pouco, né? Porque a gente vai gradativamente mostrando esse tipo de forma de escrever, né? Então, na cruzadinha, se eu tenho lá 5 espaços, né? E ele tem que escrever porco, ele vai entrar em conflito ali, vai falar, mas tá faltando, tá sobrando espaço. Que espaço eu tenho que pôr aqui? Então, ele vai pensar que ali tem uma outra letra. Então, ele vai
porco, ele pode te perguntar, ele pode questionar, você pode repetir a palavra para ele, né? Fazer ele pensar que ali, às vezes, eu tenho que pôr uma letra. Então, para cada nível, eu preciso fazer uma cruzadinha diferente, né? Por exemplo, um silábico, ele coloca uma letra para cada sílaba. Se eu coloco lá macaco, né, com 6 espaços, ele vai entrar em conflito, ele vai precisar pensar como é que eu vou escrever macaco. Então, isso é uma atividade desafiadora, né? Atividades que desafiam esse aluno a pensar. Então, cruzadinhas precisam ser com intencionalidades, precisam ser significativas. Lembre-se que estamos num processo de alfabetização, né? Os jogos, eu posso fazer bingo de letras, bingo de palavras, então tem vários jogos de alfabetização que a gente pode fazer, né? Músicas com alfabeto também auxiliam bastante, brincadeiras, então é lançar mão de tudo que a gente tem para alfabetizar, né? Todo mundo diz, né, que as crianças têm o seu tempo, né? As crianças têm o seu tempo para se alfabetizar, também concordo, só que você como professor precisa utilizar o máximo desse tempo para poder alfabetizar esse aluno, não perder tempo. Tá? Então, ele tem o tempo dele, sim, mas é crucial que você elabore atividades que façam sentido para ele, né? Então, você vai dar letra cursiva, não adianta forçar ele a fazer com letra cursiva logo no começo, que ele tem outras questões para pensar, né? Então, vamos deixar ele se alfabetizar e depois a gente mostra a letra bastão, a letra do livro, tá? Pode apresentar sempre, não tem problema, mas não vai levar a aprendizagem, não vai levar à alfabetização, tá? Eu, né, paro por aqui, espero que vocês tenham aproveitado. O começo do vídeo é um pouco cansativo, porque a gente precisa mostrar um pouquinho, quis mostrar um pouquinho lá da BNCC, ela tem bastante instrumentos ali, bastante dicas para a gente poder trabalhar, não esquecer das competências e habilidades, que por trás dessas competências e habilidades tem uma questão que a BNCC traz para a gente, que são as aprendizagens essenciais, né? Que a BNCC, ela traz essa questão da igualdade, da diversidade e da equidade, né? Da igualdade é tornar essa educação mais igual, né? Eliminar essas desigualdades, a diversidade, respeitar o entorno dessa escola, respeitar esse aluno, quem é esse aluno que está chegando na nossa escola, o que ele traz para a gente, o que ele traz de conhecimento, o que ele traz, eles não chegam zero, e a gente sabe disso. Então, quanto mais a gente aproveitar dessa diversidade, melhor a gente prepara atividades para alfabetização, né? E essa equidade, né, que a BNCC fala, ver as necessidades que esse aluno tem. Então, acima de tudo, é olhar para esse aluno e ver as necessidades que eles apresentam, como é que você planeja, como é que você faz o seu planejamento, como é que você elabora a sua rotina, quais são as sequências didáticas que você vai fazer esse ano, o que você precisa ensinar para esses alunos. Tá ok? Espero ter contribuído, sei que muitas coisas vocês já conhecem, às vezes fica um pouco repetitivo, mas a educação assim, a gente aprendizagem em cima de aprendizagem, aprendemos com os alunos e aprendemos com os nossos pares também. Agradeço muito a vocês terem assistido esse vídeo, espero contribuir com os outros vídeos que eu tenho aí, tenho das modalidades, tenho da BNCC as modalidades, tenho alfabetização através do livro infantil, e tenho a revisão de textos bem escritos, uma atividade bem interessante também, tá? Espero que vocês assistam outros vídeos também. Muito obrigada.